Olá, irmãos. Hoje vou compartilhar o meu devocional com vocês mais um dia, que está em João 8,12, que fala assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui, Jesus está falando outra vez, outra vez. Por que outra vez, Esther? Porque em Gênesis 1, versículo 3, disse Deus: haja luz e houve luz. Então, Deus proporcionou nas trevas a luz dele, né? Para que viesse brilhar, para que nós não viéssemos tropeçar na escuridão após a sua criação. Ele que criou o mundo, né? Ele que criou as aves, ele que criou nós, seres humanos, a imagem e semelhança dele. Então, ele viu que havia necessidade, que as trevas, né, iria tomar tudo. Então, ele simplesmente colocou a sua própria luz, né, para brilhar. E hoje nós temos o dia e temos a noite também, né? Então, que Deus maravilhoso. Leia Gênesis 1, que você irá entender perfeitamente o que o Senhor está falando aos nossos corações. Quando ele disse eu sou, você sabe o significado da palavra eu sou? Eu sou é o que sou. Eu serei o que serei, ou eu me tornarei o que você precisar. Então, o que você precisar, Deus é. Se você está vivendo num momento de assombração, de depressão, de ansiedade, Deus é a sua luz. Ele irá clarear, né, os seus caminhos e endireitará as veredas também, né? Então ele te dará solução, ele te dará a cura, ele te dará a luz em meio às trevas, porque eu acredito que momentos tão tenebrosos são momentos a qual nós mesmos sofremos conflitos emocionais. É um momento tenebroso, nós não vemos saídas, nós não vemos, né, solução. E andamos em trevas. Eu já vivi esse tempo, né? De, de ansiedade, de depressão, de dor, de tristeza. É um tempo de trevas. E quem é a luz que vai iluminar esse tempo de trevas? Quem é a luz que vai chegar e vai arrumar a casa, né? É o próprio Deus. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz, né, que brilha na escuridão e que nenhum mal consegue ficar de pé diante dessa luz poderosa, potente. Diz a palavra do Senhor que o nosso Deus é um Deus de grandes batalhas, grandes guerras, e não saiu, nunca saiu derrotado de nenhuma delas. Então, que grandeza, que honra servir esse Deus, que Ele nunca perdeu uma batalha e ainda nos escuta, ainda vê a nossa necessidade. Ele fala para nós declararmos, quando Deus fala para nós declararmos, né? Falar é porque onde há, né, segredos a qual nos deixa em depressão, ansiedade, né? Nós estamos em trevas, né? Onde há segredo, o espírito maligno tem legalidade, né? De usar aquele segredo, aquela dor que você não conta para ninguém, não tem? Essa dor que você não conta, esse trauma que você não consegue achar uma pessoa, né, segura para contar, para poder se libertar disso. Isso daí, quando você esconde, os espíritos malignos têm legalidade para fazer com que até você tire sua própria vida. Então, Jesus é a luz. Quando ele chega, ele fala assim: não, conte para alguém da minha confiança, conte comigo, eu sou a luz da vida, eu vou brilhar em você, eu vou fazer com que você seja a minha testemunha, carta viva da minha luz na sua vida. Quando a minha luz entrou, você saiu desse caos, desse problema, dessa dor, dessa depressão, dessa violência, né, que você vivia, né, que você achava que era amor, mas não era, né, violência psicológica que você achava que você teria que dar o seu melhor, você sempre se matando, se dando o seu melhor na escuridão, sem ver, né, que você estava assim. E eu cheguei com a minha luz e pude mostrar para você, né, que só você, né, estava se doando nessa situação e que enquanto o outro lado estava sentado te assistindo a se matar para entregar a última energia sua. Porque quando Jesus chega, a luz dele tem que brilhar. A situação muda, porque Jesus chegou, a luz dele precisa brilhar. Tantas, né, mulheres aí,
eu já vivi nesse sistema, a qual, né, de sofrimento psicológico, né? Psicológico é pior, gente, que um tapa na cara, porque é algo que a pessoa consegue te fazer acreditar que você não está dando o melhor. Você nunca está dando o melhor, nada tá bom, nada tá suficiente. E nisso você acaba trabalhando mais no relacionamento do que deveria, né? Simplesmente, às vezes, são sempre as mulheres que sofrem esse, esse trauma psicológico, né? Em um relacionamento, e você acha que nada está suficiente, você quer fazer mais, e a pessoa sentada te assistindo se acabar para manter algo que só você mesmo está lutando. Então, se a luz de Cristo não entrou na sua vida, assim como entrou na minha, eu espero, né, que hoje seja o momento da decisão, que você saia desse lugar de escuridão, porque Deus tem o melhor para você. E quando Deus tem o melhor para você, você não luta sozinha. Você tem um exército inteiro, né, ao seu favor. Você tem o próprio Deus comandando esse exército ao seu favor. Você não está sozinho. Quando a luz de Cristo entrou em mim, me tirou da escuridão, né? Outra vez, assim como diz a palavra, falou depois de Jesus outra vez. Eu sou a luz do mundo. Quando ele entrou outra vez, porque a primeira vez que ele entrou foi quando ele me criou, né? Quando ele criou o mundo, quando ele fez existir todas as coisas. E a segunda vez foi quando ele me salvou da morte, da depressão, da angústia, da ansiedade, da depressão psicológica, de um relacionamento abusivo. E Deus foi lá e me resgatou. Eu tenho isso para contar. Deus me resgatou da morte, né? Porque o único, depois disso eu até orei ao Senhor e falei: Jesus, eu entrego meu coração, meu sentimento nas tuas mãos, é tudo teu. E hoje eu vivo bem, né? Se der certo, amém. Se não der também, glória ao Senhor. Porque nós temos a confiança no Senhor. A gente não deve depositar todo o nosso sentimento em pessoas humanas que são falhas. Nós temos que depositar nosso sentimento no Senhor, nosso coração, entregar ao Senhor, né? Aí aqui a palavra de Deus diz que quem segue a Deus não andará nas trevas, exatamente isso. Depois que nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Deus, nós não andamos mais em trevas, nós conseguimos enxergar aquilo que estava escondido em minha escuridão. Depois que eu saí, né, dessa escuridão, desse lugar, né, sombrio, que eu não sabia nem se eu conseguiria sair, eu consegui enxergar exatamente como uma pessoa era. Então, a luz de Cristo fez com que os meus caminhos, né, eu conseguisse enxergar, né, que aquilo dali não era bom para mim. Depois, quando eu saí, eu falei: meu Deus, como que eu pude estar nessa situação, né, a qual a escuridão tomou conta dos meus olhos, a venda, a cegueira, né, tomou conta dos meus olhos. Eu achava que aquilo era bom para mim, mas eu estava me autodestruindo. E quando Jesus chegou com a luz, né, dizendo: eu sou Esther na sua vida, eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou eu me tornarei o que você precisar. Eu entendi que Jesus era a única coisa que eu precisava. Eu entendi que Jesus era suficiente na minha vida. Poderia o mundo inteiro se acabar, mas só não poderia largar minha mão o próprio Deus. Só não poderia me abandonar o próprio Deus. Então eu entendi que a luz, que o grande eu sou, era mais importante do que qualquer coisa. E hoje ainda eu acredito nessa palavra, irmãos. Eu acredito que Deus é suficiente em tudo na minha vida. Eu posso perder as melhores pessoas, mas Deus vai permanecer na minha vida porque Ele é prioridade. Prioridade. E quando Deus se torna prioridade para você, você passa também a esperar a sua resposta. A esperar, né, Deus responder em qualquer situação na sua vida.
Você espera a resposta de Deus no relacionamento, você espera a resposta de Deus nas suas decisões, você espera a resposta de Deus para tudo. Isso é supernatural. Não é nada forçado e nem desesperado. Você consegue descansar no Senhor, porque Deus é suficiente na sua vida. E a palavra de Deus diz assim, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, além de você ter a luz, a primeira luz, né, que foi a qual quando Deus te concedeu vida para vir à terra através do ventre da sua mãe, você tem a segunda luz, que é quando você está no meio das trevas, perdido, né, nesse mundo, né, em depressão, em ansiedade, querendo se matar, querendo se suicidar. Tudo isso eu já passei, irmãos, tudo isso eu já passei. E quando a luz de Deus, ela chega para mudar o seu cenário inteiro se torna luz. E você consegue tirar a cegueira, né? Aquela venda dos seus olhos, porque as trevas nada faz do que botar vendas nos seus olhos e mexer com o seu psicológico, a sua cabeça. Por isso que nós temos que estar com as armaduras espirituais em dia e pedir ao Senhor para dominar nossa mente, nosso coração, nosso espírito e nosso corpo, né? Porque as trevas, ele nos cega, porque os nossos olhos espirituais, ele tem uma potência terrível para descobrir aonde está a causa, né, daquele mal que está nos acontecendo. Então, a primeira coisa que o Satanás faz é cegar, te deixar cego, sem ver a verdade, né? Você começa a ouvir vozes que mexem com a sua mente, mas você não consegue enxergar, né, a verdade. E após Deus limpar os seus olhos, né, tocar no seu coração, te dar vestes novos, você consegue enxergar além do espiritual, você consegue enxergar quem mente, quem fala a verdade. Gente, eu sou uma pessoa muito sensível a tudo isso. Eu posso estar conversando com a pessoa, mas eu sei quando a pessoa está falando a verdade, quando ela está acrescentando demais. Eu não sei o que é, mas eu peço a Deus sempre discernimento espiritual quando eu converso com qualquer pessoa, né? Eu oro em espírito, eu começo a conversar com a pessoa e eu sei, eu sinto, né? Quando é algo verdadeiro, quando é algo espiritual, quando é algo para ter intrigas, quando é algo, né, que Satanás está fazendo para poder me afrontar, para me tirar minha paz, eu consigo ter esse discernimento espiritual. Então, que a luz de Cristo venha brilhar outra vez na sua vida, que você possa permitir, porque quando a gente está na dor, a gente quer se entregar. Não, a gente tem que permitir que a luz de Deus entre, brilhe, nós consertamos, né, tudo que deve ser consertado, e que o grande eu sou, que diz que ele se tornará aquilo que você precisar, ele está disponível para você, basta você se voltar para ele. E você não andará mais em trevas, você andará na luz de Cristo. Olha que maravilha! Você nunca mais andará em trevas. A luz da vida, que é o próprio Deus, andará com você, tá bom? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Leia João 8,12. Que Deus quer falar melhor ao seu coração, amém? Um grande beijo, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.